Juízes 6. Amém. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso... Espera aí um pouquinho. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da escravidão, eu os livrarei das mãos dos eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abizer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo e o lagar para pô-lo a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Amém? Até aí. Vamos orar. Pai, fale conosco através da tua palavra, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito Santo. Te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Juízes, ele fala e trata, né, de um período deixa eu só aqui colocar de novo, de um período em que o povo de Israel ele tinha entrado na terra depois, antes, né, com Josué, e eles estavam então ali lutando para sobreviver naquela terra que era hostil, né, era hostil a eles. E aí a gente vê aqui justamente um momento em que essa hostilidade aparece. O povo plantava trigo, plantava lá cevada, e vinham os outros povos, os midianitas, os amalequitas, e colhiam faziam suas colheitas, colhiam o que eles tinham plantado e destruíam as suas casas e tudo mais. E por isso, então, o povo neste momento aqui, juntamente com Gideão, vai morar em cavernas, vai morar em locais onde eles poderiam ficar protegidos. E o povo já não estava aguentando mais essa situação. Deus envia um profeta ali para dizer para eles que Deus então ia levantar alguém que iria livrá-los. E o livro de Juízes trata justamente isso, de juízes. Quem eram os juízes? Eles eram homens e também mulheres que eram levantados por Deus para dar livramento do povo. O povo oscilava como? Oscilava em adorar a Deus e adorar os deuses que havia naquela terra. A terra prometida estava cheia de deuses, né?
Então, continuando do livro da semana passada, da mensagem da semana passada do livro de Josué, né, muitas vezes alcançamos as bênçãos do Senhor, se alcança uma bênção do Senhor, mas o local onde você está a bênção está rodeado, né? Está rodeado de hostilidade, está rodeado de outras crenças ou outros deuses, e é preciso então se focar e colocar o seu coração em Deus, amém? Porque senão você está sujeito a ser seduzido por aquilo que está à sua volta, ou pelos deuses que estão à sua volta, e aí essa era estava sendo a derrocada do povo. Deus coloca isso e aponta através do profeta que vai dizer, olha, vocês estão adorando esses outros deuses, vocês estão confiando nesses outros deuses aí, ou que se colocam como deuses, mas vocês estão justamente se esquecendo que eu que tirei vocês lá da terra do Egito. Amém? Então, devemos sempre lembrar de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou da opressão. Mas quando então você é seduzido por esses deuses que se apresentam no mundo como deuses ou como poderosos, então tudo aquilo que se apresenta como poderoso, né? A gente às vezes tem uma visão de deuses como sendo aqueles que são adorados ou por outras religiões, ou imagens, né, e tudo mais, mas tudo aquilo que se coloca como um poder neste mundo, e você então tem o coração nele, na confiança dele, cuidado que você pode estar justamente fazendo deste poder um Deus para a sua vida, e aí Deus já não está sendo Deus na tua vida. E aqui então Deus está ensinando para o povo que é possível vencer com Ele, vencer com o Senhor, amém? Mesmo diante da hostilidade, mesmo diante das adversidades deste mundo, para você ter o teu espaço dentro da... Então, Deus me deu uma bênção. Que agora vai. Amém. Então, como vencer com o Senhor? E aí Juízes 6 traz a história de Gideão. Gideão, dentre outros juízes, como por exemplo, famosos, né? Daqueles que conhecem o texto bíblico, Gideão foi um deles. Dentre outros, como por exemplo Sansão, né? Sansão, que foi aí então feito filmes, né, da história de Sansão. Então Sansão também foi um juiz, e outros mais que o livro de Juízes relata que eram então homens e mulheres, como a juíza Débora, né, ou a profetisa Débora, que se tornou uma juíza, levantados por Deus para dar então livramento ao povo por estar passando por uma opressão. E vejam, essa opressão o povo estava vivendo e eles não estavam se fortalecendo em Deus. Deus então, através dessas mensagens dos juízes, através dessa mensagem do próprio Gideão, ele vai dizer que é preciso que vocês vençam mais comigo. Amém? Vencer com o Senhor, né, e a primeira coisa que a gente vê aqui devemos entender que a opressão ela empobrece, né? A gente leu aqui no verso 6, por causa de Midian, dos midianitas, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, né? Então, o que eles empobreceram? Empobreceram, realmente estavam passando escassez, então a opressão, seja ela qual for, ela vai empobrecer, né, a pessoa, não somente de bens, né, mas vai empobrecer a fé e a esperança.
Então, a opressão, ela pode empobrecer, pode enfraquecer a tua fé e esperança, mas não se enfraqueça. O Senhor olha para aqueles que estão oprimidos, principalmente aqueles que são do seu povo. Nós lemos no Salmo 149, verso 4. O Senhor olha para o seu povo, o Senhor, Ele liberta o seu povo da opressão. E aí nos versos 12 e 13, aparece um anjo a Gideão, que estava malhando o trigo, estava lá fazendo a colheita do trigo e separando os grãos dessa colheita, malhando, e ali temeroso, porque a qualquer momento os midianitas, os inimigos, poderiam aparecer e arrasar com tudo, e até mesmo acabar com a sua vida, matar Gideão. E o anjo do Senhor aparece e diz para ele, nos versos 12, né? A partir do verso 12 e 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí o Gideão, ele estava com a sua fé enfraquecida. Ele estava, né, ali vivendo um momento de dificuldade. Quantas vezes as dificuldades, elas atingem você, ou nos atingem, e nós perdemos, vamos perdendo, enfraquecendo a fé. O anjo chega e fala assim: poderoso guerreiro. E aí o Gideão fala o quê para ele? Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E às vezes a gente pode cair numa situação de desânimo, numa situação de desesperança, mas confie no Senhor. Amém? E aí então o anjo começa a conversar com Gideão, né? O anjo começa a conversar com Gideão, e aí ele diz: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, ou dos midianitas. Então, sim, há momentos na sua vida que você pode, devido às situações, devido às opressões, devido às dificuldades, ter um enfraquecimento da sua fé. Mas justamente a Bíblia nos ensina, e nos ensina através do livro de Juízes, que você deve olhar, que o Senhor olha a opressão, olha para a tua opressão, olha para a tua dificuldade. Ele está vendo, ele não está aquém. Deus não está aquém. Amém? Ele sabe que você está passando num momento de dificuldade. Então, ele não se esqueceu. E o que ele está trazendo aqui para Gideão é justamente: eu não me esqueci de vocês. E eu estou ouvindo clamor. Amém? Então, clame ao Senhor. Amém? E confie nele. Vencer com Deus é saber que Deus potencializa você. Amém? Deus te dá condições, te fortalece. Diz o verso 14: o Senhor se voltou para ele, depois de Gideão ter falado: Senhor, tantas maravilhas, e o Senhor nos abandonou. Mas o anjo do Senhor disse para ele, o Senhor se voltou e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Amém? Então, Deus fortalece você com as tuas forças. Se Ele está te enviando, se Ele está com você, vai.
Amém? Lembramos de Davi, né? Que ele vai se indignar por aquele gigante, né? Aquele soldado, está falando contra o seu povo, contra o Senhor, e ele ousadamente, ele vai dizer, não, o que esse camarada está dizendo? Essas coisas, nós somos do Senhor. E ele diz, né, eu não vou a ti com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Então, era uma ousadia, mas o coração dele estava no Senhor e na força do Senhor. E ele foi Davi foi com o que ele tinha. Deus o potencializou com o que ele tinha. Uma funda com algumas pedras tiradas do ribeiro. Então, Deus potencializa você com o que você tem. Amém? Não fique dizendo, muitas vezes a gente diz, fique dizendo, porque eu preciso disso, está faltando isso, ou está faltando aquilo. Não, você tem força na tua vida e Deus potencializa ela. Você precisa confiar no Senhor, você precisa estar com o seu coração no Senhor, porque Ele vai te fortalecer, isso que Deus está falando para Gideão. Gideão, você tem força. Gideão a gente vai ver aqui que Gideão, Senhor, mas isso, aquilo, ele tem medo, e é natural, somos seres humanos. Os juízes aqui são homens falhos, como nós, mas Deus, como qualquer um de nós, mas Deus fortaleceu, amém? Então você precisa entender isso, que você vence, mas você vence com o Senhor, amém? Na tua vida, você pode vencer, Deus é capaz de fortalecê-lo. Fortalecê-la. Quando nós, então, o coração está atribulado, devido a tantas as dificuldades, você precisa entender que vencer com o Senhor é saber que o Senhor, Ele é paz. Então você precisa estar em paz no seu coração. É isso que acontece com Gideão, para ele entender que é possível sim vencer com o Senhor. Mesmo pedindo, muitas vezes, ele pede sinais para Deus, e Deus dá os sinais a ele, mas ele entende que o Senhor é a paz que ele precisa para alcançar a vitória, mesmo sendo um inimigo tão grande como eram os midianitas. Nos versos, continuando no capítulo 6, do verso 15 em diante, vai dizer o seguinte, Gideão justamente dizendo para Deus, Senhor, para o anjo, Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Às vezes, e não poucas vezes, você mesmo coloca impedimentos para a tua vida. Você coloca, mas olha, eu sou assim, e não poucos homens, mulheres, dos textos bíblicos, a história bíblica, colocaram esses empecilhos diante de Deus. Assim, Moisés, por exemplo, que diz, Senhor, mas Deus, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Deus fala, não vou ter problema não, teu irmão Arão, ele é um bom interlocutor, ele fala bem, então ele vai falar, vai ser a tua boca lá. Mas Deus capacitou Moisés e ele conduziu o povo, para que o povo estivesse agora na terra prometida, amém? Então Deus, Ele te capacita, mas você precisa ter a paz do coração, entender isso, você vai colocar coisas, mas é necessário você crer no Senhor, porque apesar disso, muitas vezes Deus, quando Ele coloca você em uma determinada situação, Ele vai também te fortalecer e Ele também vai te trazer sinais para que você siga em frente, para que você vá, amém? Mesmo titubeando, mesmo às vezes ali mostrando pouca fé, ou mesmo duvidando,
Mas você precisa entender que Deus está contigo e você precisa ter essa paz do Senhor no seu coração. Quando isso acontece com Gideão vai. Então, continuando aqui nessa conversa que ele tem com o anjo do Senhor, ele diz: meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E Deus: eu estarei com você, né? Respondeu o Senhor: e você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. E aí Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando. Peço-te que não vás embora, até que volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Então, Gideão, ele propõe, vai fazer uma oferta ao Senhor. Fica aí, né? Eu vou lá preparar uma oferta e vou trazê-la diante do Senhor. E aí ele vai lá e apresenta a oferta. E aí, quando ele coloca esta oferta, né, o anjo do Senhor lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermentos, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão fez, e com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. A oferta de Gideão foi aceita pelo Senhor. Amém? Apesar das suas fraquezas, se você tem o seu coração no Senhor, Deus aceita a tua oferta. E você precisa ofertar ao Senhor. Amém? Deus quer que você vença com Ele, mas essa ação de Gideão, mas se é o Senhor mesmo, fica aí, eu vou fazer uma oferta ao Senhor. E Deus então, através do anjo ali, ele vai tocar naquela oferta e vai subir, aquela oferta vai se queimar, e vai subir aquele fogo, vai subir aquela fumaça. Deus recebe a oferta. Amém? Se Deus te chamou, te escolheu, então continue na sua presença, oferte a Ele, né, a sua vida, oferte, coloque-se diante do Senhor com a sua oferta, com o seu coração, com a sua vida, com a sua oferta alçada também, suas ofertas, né? Aqui a oferta era uma oferta realmente lá de cereais, uma carne, era uma oferta que era feita ao Senhor. Então Deus conhece o teu coração, a oferta é uma entrega a Deus, e quando você se entrega a Deus, você está mostrando confiança a Ele, confie nele. E aí quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor! Viu o anjo do Senhor face a face. E aí o anjo diz a ele: paz seja com você, não tenha medo, não morrerá. Paz seja contigo. Os encontros com Deus devem ser um encontro que dá paz ao teu coração. Para você vencer com o Senhor, você não pode ter ansiedades, não pode vir ansiedades no teu coração, ficar ansioso, não, tem que haver paz. Então o encontro com Deus não é para gerar algo que vai te deixar mais pensativo, com os pensamentos aí sem parar, mas é para tranquilizar o teu coração, é para tranquilizar a tua mente. Os encontros com Deus é para você ter paz, amém? Então, a gente tem aí uma infinidade de cultos, né? O Senhor, a igreja do Senhor, ou a igreja evangélica, ela está... a gente tem muitas formas de se cultuar e muitas palavras sendo dadas, mas a palavra que vem do Senhor e as ofertas que são dirigidas ao Senhor e os encontros com Deus precisam dar paz ao teu coração, amém? Precisa tranquilizar o teu coração. Gideão fica ali, temeroso. Eu vi o Senhor, o soberano, face a face. Mas o Senhor diz: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá.
Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Amém? Aquele negócio Jeová, Shalom, é aqui, ó. Aqui que está, no hebraico, a irmã Teresa depois confere lá, ele faz aqui um epíteto, né? Ele coloca um nome, assim como, por exemplo, Abraão vai colocar lá quando do sacrifício de Isaac, Jeová Jirê, o Deus que é provedor, porque Deus provê o cordeiro para o sacrifício. Então as faces de Deus estão na Bíblia, essas faces de Deus precisam ser apresentadas na tua vida, amém? Se você tem o Senhor, está com o Senhor vai aparecer dessa forma na tua vida, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, através do próprio Senhor Jesus, do Espírito Santo. Deus não mudou, Ele continua, Ele é o mesmo, diz Hebreus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, você precisa, ao se encontrar com Deus, os seus encontros têm que ter paz, te dar paz ao coração. Hoje o altar que está em Ofra, até hoje, né, esse altar que Gideão faz, está, diz o texto, em Ofra dos Abiesritas. Esse altar, dos altares de Deus, dos epítetos de Deus, precisam estar no teu coração, amém? Quando o Senhor, você encontra com o Senhor face a face. Será que você tem esses altares, ou será que você tem se esquecido de Deus? Os israelitas, naquele momento, estavam sofrendo justamente porque haviam se esquecido do Senhor. Então, volte-se para Ele, renove o seu altar com Ele, renove o seu altar de paz com Deus. Para isso é necessário também que você derrube altares que não são do Senhor, e estabeleça o altar do Senhor. Verso 31 e 32, né? Diz o texto, verso 31 e 32, Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? O que aconteceu aqui, né? Gideão, o pai dele era um sacerdote de Baal, de um outro Deus. Gideão vai lá e derruba o altar deste Deus, do Deus Baal. O pai dele não se revolta com ele, não. Isso é muito interessante. E aí o pai de Gideão defende ele, inclusive. Fala: olha, tá bom, se vocês adoram a Baal, Baal pode se defender. Se ele é Deus, ele pode se defender. Então que ele contenda com Gideão. E aí Gideão vai ser chamado de Jerubaal, inclusive. Eles vão dar um nome para Gideão, dizendo que ele era Jerubaal, porque então que o Baal contenda com o Gideão. E acontece que o Baal não faz nada. Mas o que Gideão está marcando ali, de forma concreta, né, de forma na realidade, algo que havia se estabelecido no seu clã, algo que se havia estabelecido no povo. Então, é um sinal que ele está dando, que ele está derrubando este altar deste Deus que não está fazendo nada por sua vida. Então, você precisa derrubar os altares, não sair aí derrubando altares, não, de outras religiões, pelo amor de Deus, não, mas o altar que está no teu coração, amém? Porque esses altares, né, pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Deus de Israel e têm a liberdade de se expressar e a liberdade de seguir a religião que eles bem entenderem, é assim neste mundo, e deve ser, precisam ser alcançados no amor do Senhor, amém? São alcançados pelo Deus, que é um Deus que abençoa de forma graciosa, não opressora. Porque o que nós muitas vezes ouvimos, e realmente testemunhos,
pessoas que adoram determinados deuses ou que se colocam como deuses neste mundo são oprimidos, têm sido oprimidos muitas vezes, né? Mas Deus é aquele que tira o seu povo da opressão. Então, Gideão marca ali ele marca ali a sua posição diante de Deus. Eu não adoro mais Baal, amém? Então você deve tirar justamente altares que estão no teu coração de adoração a outros poderes. Eu não vou nem falar deuses, mas outros poderes, né? Que você coloca e faz como Deus na tua vida. Estabeleça o altar do Senhor. Esses deuses, esses poderes não têm poder maior do que Deus, não maior do que o Senhor. E aí, né? Diz, continuando o texto aqui, quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. E é interessante, né? Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que adoravam determinados deuses, né? Espíritos e tudo mais, e que muitos deles se levantavam, né, depois, né, mas por fim e ao final Deus prevalecia, amém? Então não há Deus maior do que o Senhor, amém? Há sim aqueles que se chamam, se colocam como deuses, e muitas pessoas que adoram, né, esses deuses, sejam espíritos e os poderes também neste mundo, né? Como o poder das riquezas, né? E outros poderes mais. Mas o Senhor prevalece sobre todos esses poderes. Então, você deve entender que se você é do Senhor, você precisa lutar e vencer com o Senhor. Amém? Pessoas deste mundo vencem, né, entre aspas, o que a gente acha, né, o que é vitória, talvez, neste mundo, muitas vezes a gente acha, né, que vencem mesmo. Mas o que significa vencer com o Senhor aqui? O que o texto está dizendo? Vencer a opressão, tá, deste mundo. Então Deus, Ele ajuda o seu povo, ajuda você, né, batalha com você para que você vença a opressão, aquilo que está de fato te oprimindo neste mundo. Deus é Senhor para isso, né? Porque o que parece ser muitas vezes uma aparente vitória para este mundo, talvez aquela pessoa está na verdade vivendo uma pressão e uma opressão terrível, e o Senhor é libertador, amém? Então, a glória deste mundo não é glória do Senhor, nem glória dos filhos de Israel. Deus trabalha numa outra ótica. Ele trabalha com a paz no teu coração. Ele trabalha com o amor dele. Então, que nessa caminhada de vencer com o Senhor, você pode propor desafio. O Senhor está comigo nessa? Então peça sinais, você pode pedir. Gideão faz isso. Peça confirmação e veja os sinais. Diz os versos 33 ao 34 e depois 36 ao 40. Neste meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram-se os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com o toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar,
apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. E Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. E disse Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Então, o que acontece? Às vezes a gente não quer ver, você não quer ver o que Deus já está te mostrando. E Gideão estava nesse negócio, né? Não, olha, eu vou colocar aqui um monte de lã no orvalho, né? Fora da tenda, e aí vai cair o orvalho, né? Da noite, que são gotículas de água. Então, olha, toda a água do orvalho vai estar concentrada nesse monte de lã. Quando acordar de manhã, tudo vai estar seco e só a lã vai estar com água. E aí acontece isso. Aí ele fala: Deus, olha, não leva mal não, isso aí é uma coisa que pode até acontecer, né? Porque o velo de lã, né? Ele vai encher de água e depois o sol vem, seca tudo em volta, ó. Deus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Tudo vai estar com orvalho, a lã vai estar sequinha. E acontece. Ele falou: opa, peraí, agora Deus está nessa mesmo. Então a gente às vezes duvida, né? Às vezes você duvida. Mas Deus já está dando sinais. Olha, meu filho, olha aqui, estou te mostrando. Eu estou contigo mesmo. Amém? Eu estou com você. Pode ir. E Deus, então, dá mais sinais para Gideão. Deus, né, no livro, ele vai falar para Gideão como que ele vai fazer. Ele vai mostrar para Gideão que eles, o exército dos midianitas já estava ali confuso, já estava entregue, né? Então Deus dá vários sinais para Gideão. Talvez Deus já está dando sinais para a tua vida, sinais para a tua vitória, você não está conseguindo ver. Abra os teus olhos, amém? Abra os teus ouvidos para ouvir, porque não só sinais assim que ele dá para Gideão, né, sinais físicos, ele dá sinais de ouvir, né? Gideão lá, direcionado por Deus, vai reunir 300 homens, né? Eu não lembro quantos, 60 mil, eu acho que 30 mil, eu não me lembro agora. Ele vai reunir só 300 homens, porque Deus faz uma peneira lá, e Deus fala assim: com esses 300 é que você vai ganhar a guerra. Quando Gideão manda uns espias lá para ouvir o que está acontecendo no acampamento midianita, ele vai ouvir alguns dizendo assim: eu tive um sonho, e aconteceu que um pão de cevada, de centeio, ele rolava e destruía o nosso acampamento. E o camarada falou: ei, aquele cara, Gideão, você ouviu falar dele? O cara maluco, ele vai acabar com a gente. E aí ele ouve isso, né? O enviado do Gideão, e vai lá e leva para ele, fala: olha, Gideão, a gente ouviu isso tudo. Então, ouça os sinais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Isso é o que diz lá no Apocalipse. Você tem o Espírito, amém? Ouça o que o Espírito diz, ouça os sinais de Deus, veja os sinais de Deus na tua vida, amém? Você pode vencer e vai vencer com o Senhor, amém? Então vença com o Senhor, porque a vitória com o Senhor aqui, nessa terra, não só é nessa terra, a vitória com o Senhor é uma vitória eterna, amém? Essa é a diferença dos que vencem neste mundo. Jesus disse, né, para o diabo, que adianta? Não, para o diabo não, para o outro camarada. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então a vitória neste mundo, sem o Senhor, é nadar na praia, é nadar e morrer na praia. Mas a vitória neste mundo, diante das dificuldades, né, é vitória eterna com o Senhor.
Amém? Então, creia, você pode sim vencer com o Senhor as opressões, você pode sim, amém? Viver uma vida de paz, apesar dos inimigos à volta, apesar dos opressores à volta, apesar da hostilidade daqueles que não conhecem ao Senhor, ou mesmo daqueles que conhecem ao Senhor, mas não o temem como deveria temê-lo. Amém? Tenha o seu coração no Senhor, vá na tua força, Deus vai conceder a tua vitória. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, por este momento, pela tua palavra. Fortaleça cada um dos teus filhos e filhas. Ó Pai, seja a situação na qual eles estejam vivendo, se sentem oprimidos, clamando ao Senhor que tu venhas, ó Pai, com teu poder, com teu anjo, Senhor, lhes dê e traga as respostas, ó Deus, que eles vejam os sinais do Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os seus corações, esteja com os seus corações, ó Deus, para seguirem confiantes que o Senhor está com ele, que o Senhor está com cada um, Senhor, com eles, com elas, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Sê assim com o teu povo, te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.